Olá novamente, meus amados irmãos e irmãs. Nós vamos continuar com o estudo do Livro dos Espíritos. E hoje vamos falar das palavras de Allan Kardec no prefácio do livro. Antes de entrarmos neste prefácio, eu gostaria de fazer uma pergunta. E essa pergunta é: que nós somos? Para que viemos? Qual a nossa finalidade? Quando você vai fazer uma entrevista de trabalho, normalmente eles perguntam o que você tem de melhor? Ou o que você tem de pior, não é mesmo? E a gente se encontra como que num jogo de quebra-cabeças, porque nós não queremos falar dos nossos defeitos. Normalmente a gente quer falar mais das nossas qualidades, não é mesmo? E quando a gente está fazendo essa entrevista, nós temos que responder de acordo com as qualificações do trabalho, né? A gente não precisa falar que o que você mais gosta é de jogar damas ou futebol, ou que você gosta de passear com seus filhos ou filhas, e assim vai, né? Eles querem saber em relação à qualificação que você tem para aquele trabalho, né? O mais importante é saber em que você é melhor no trabalho que você está se qualificando. A razão pela qual eu estou dizendo isso é que, no meu caso, Cristina, uma pessoa amiga um dia me disse que ela teve um sonho. E ela disse para mim que uma das coisas mais fortes que eu tenho é a minha voz. Ela disse para mim: Cristina, eu sonhei com você. E você tem a voz de Sansão. Quando você fala, você pode quebrar muitas barreiras. E a sua voz é tão grande que ela ruge como um leão. Eu fiquei extasiada, mas ao mesmo tempo eu compreendi o que ela estava dizendo. Porque quando eu fico brava mesmo. E as pessoas que me conhecem sabem que muitas coisas na minha vida eu conquistei ou conquisto somente na briga. Acredite ou não, é com a palavra e com a maneira de dizer. Não é que eu saio no tapa, não é nada disso. Mas é com a maneira de dizer, a maneira de pronunciar e falar as coisas. O meu campo de trabalho, eu sou intérprete. Então eu uso a palavra, né? Antes dos vídeos em que eu mostrei o meu rosto, eu sempre usava somente a palavra e os vídeos, né? Agora, eu senti que eu devo fazer os estudos. Isso foi realmente um chamado para mim. E eu espero que eu consiga passar para vocês o que eu já aprendi até agora. Eu assisti, como eu disse nos vídeos anteriores, um seriado do Morgan Freeman, que se chama A História de Deus. Ele andou vários lugares do mundo, falou com várias religiões, muito interessante, eu recomendo a quem quiser assistir. Também assisti o filme Kardec, o que achei bom, mas como espírita acredito que precisou correr um pouco para o filme não ficar muito prolongado, né? Nós espíritas conhecemos bem a história de Kardec, lemos os livros. Então, eu senti esse chamado para poder passar para as pessoas espíritas
as pessoas que estão começando o espiritismo, ou alguém que já está no espiritismo também, nós temos que estar sempre relembrando o fundamento do espiritismo, certo? O livro espírita é como uma palavra viva. Ele sempre se renova para nós, cada vez que a gente lê. E isso é o que faz com que nós vamos evoluindo no espiritismo. Cada vez que você lê o livro dos espíritos, você aprende mais e mais. Então aqui, nas palavras de Kardec, ele nos ensina que, para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Então ele já começa nos ensinando, já no prefácio, que para falarmos, nós temos que saber quais são os novos termos que nós vamos aprender. Assim o exige a clareza da linguagem. E por isso eu estou dizendo todas essas coisas. Quando nós vamos falar, nós temos que ter clareza de linguagem e saber qual o termo que nós vamos usar, para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. Então, mesmas palavras têm sentidos diferentes. Para evitar os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo, tem acepção bem definida. Dar-lhes outra para aplicá-los à doutrina espíritos, fora multiplicar as causas já numerosas de anfibologia. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Então, o espiritualismo é o oposto de materialismo. Então, uma pessoa que tem espiritualismo não tem materialismo, ou seja, não é agarrada às coisas materiais, porque ela tem vida com a parte espiritual. Então, é o que nós falamos anteriormente, que tudo é temporário, tudo passa, né? Então, uma pessoa que tem espiritualismo em si, ela não está agarrada às coisas da matéria, porque sabe que tudo é temporário. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria, é espiritualista. Então, existe espiritualismo e espiritualista. Duas coisas diferentes. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo invisível. Então, uma pessoa espiritualista, ela é diferente de uma pessoa que acredita em espiritualismo. Ok? Essa pessoa que é espiritualista, ela acredita haver alguma coisa mais do que a matéria. Mas isso não quer dizer que ela acredita em espíritos. Então, vamos supor, ok? Exemplo, um cientista, ele está sempre procurando saber a razão por qual o universo foi criado. Aí vem a Big Bang Teoria, ok? Então, ele pode ser espiritualista, mas não espiritualismo. Ele pode acreditar na teoria do Big Bang, mas não acreditar que foi feita por um espírito superior, uma potência divina que fez aquilo, ok? Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos. Kardec nos diz. Em vez das palavras espiritual, espiritualismo, empregamos para indicar a crença a que vimos de referirmos os termos espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical, e que por isso mesmo apresentam a vantagem de ser
perfeitamente inteligíveis, ou seja, é uma vantagem intelectual, é uma coisa que se entende, ok? Então, vem o nosso codificador e nos ensina que é de uma forma que se pode entender, né? Lembramos que Kardec é uma pessoa racional, ok? Deixando ao vocábulo espiritualismo a acepção que lhe é própria. Então, ele enfatiza: diremos, pois, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Então, Kardec deixa bem definido que as pessoas que acreditam que o mundo material pode se comunicar com o mundo espiritual são os espíritas ou espiritistas, ok? Então, ele deixou bem definido que para termos, novas linguagens, devemos colocar, como se diz em português, os pingos nos is. Então, por isso que às vezes eu digo, respeito todas as religiões, mas não pratico todas. Tenho amor por todas as pessoas que praticam a religião, a que se definem, a que querem, mas eu, Cristina, sou espírita, ok? Então, quer dizer, nós temos que ter compaixão, caridade, amor, compreensão, mas seja definido naquilo que você acredita, ok? Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, prende-se a doutrina espiritualista, uma de cujas fases apresenta. Essa a razão porque traz no cabeçalho do seu título as palavras filosofia espiritualista. Ok? Então, essa primeira parte ficou bem definida por Allan Kardec, que existe para coisas novas, termos novos, linguagens novas. Ok? Então, na primeira parte das palavras de Kardec, que já nos deixa bem definido quais as palavras serão usadas e por que o termo de cada uma delas. Ok? Então, nós vamos agora passar para o segundo vídeo para que este não fique tão longo, tá bem?